Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje trata um pouco da natureza de Jesus e também da sua expectativa na nossa vida. E no final deste episódio, darei a resposta à pergunta 932. Quando eu ouvi pela primeira vez uma explicação da doutrina chamada gnosticismo, achei que fosse uma questão basicamente teórica, antiga, e sem relevância para os dias de hoje. Prestei atenção, mas eu considerei as informações sobre o gnosticismo apenas curiosidades da história religiosa. É bem provável que muitas pessoas assistindo a esta mensagem hoje nem conhecem a palavra gnosticismo, que vem de uma palavra grega para conhecimento. Formas dessa doutrina vêm ganhando adeptos e levando pessoas a negarem fatos fundamentais sobre Deus, e especificamente sobre Jesus Cristo, nos dias de hoje. Não seria possível explicar detalhadamente a doutrina ou todos os seus perigos em uma mensagem pequena como esta, mas vale a pena reconhecer alguns fatos importantes que podem nos proteger de doutrinas distorcidas e perigosas. Entre as ideias ensinadas por gnósticos nos primeiros séculos depois de Cristo, foi uma noção da separação entre espírito e matéria. Muitos defendiam a possibilidade de manter o espírito puro e sem mancha, e ao mesmo tempo permitir a indulgência da carne em pecado e corrupção. Tratavam matéria como algo necessariamente mau, e espírito como algo bom. Devido a essa ideia, definiam Jesus Cristo de uma maneira contraditória às Escrituras. Não acreditavam que Deus veio em carne, matéria. Ensinavam doutrinas que distanciavam Jesus do Pai Supremo, que supostamente não participava de assuntos humanos e terrestres. Alguns chegaram ao ponto de ver o Criador como mau, porque criou a matéria, que eles consideravam má. Ideias estranhas, eu entendo, mas nas décadas recentes, essas ideias têm conseguido fascinar muitas pessoas, embora de maneiras menos filosóficas e mais populares. Poucas décadas atrás, foi lançado e ficou muito popular por um tempo um livro chamado O Código da Vinci. Até foi feito um filme baseado nesse livro. Esse livro é História com E e não História com H. Mas popularizou a ideia de uma conspiração católica para criar doutrinas da encarnação e divindade de Jesus Cristo, enquanto supostamente enterrando os fatos sobre Jesus. Muitos mostram grande interesse em livros que foram desconhecidos ou rejeitados pelos cristãos primitivos. Alguns até sugerem que a doutrina da divindade de Jesus Cristo seja produto do primeiro concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo. Eu não sou defensor da Igreja Romana, mas seria injusto e desonesto dizer que os católicos esconderam os fatos ou reescreveram os registros que comprovam a divindade de Jesus Cristo. É uma distorção, uma revisão da história que não se baseia nos fatos. As Escrituras, encerradas no primeiro século, estão cheias de afirmações da divindade de Jesus Cristo e do fato que ele veio em carne. Um dos homens que andou com Jesus aqui na terra, o apóstolo João, foi muito claro nos seus escritos sobre essas questões. João era um cristão, mas ele não foi gnóstico. Pense comigo sobre algumas afirmações que João fez sobre Jesus. Ele disse que Jesus, que ele chamou de Verbo, sempre existia, estava com Deus no princípio e criou o mundo. Ele disse em João capítulo 1, versículos 1 em diante, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João também disse que aquele que existe eternamente se fez carne e foi visto, ouvido e tocado por homens. Ele disse na primeira epístola de João, capítulo 1, o que era desde o princípio, e que temos ouvido e que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Deus apareceu ao mundo em forma humana. Deus se fez carne e permitiu que suas criaturas tocassem nele, mas ainda viveu nesse mundo sem cometer pecado, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 e 22. A ameaça prática do gnosticismo, seja na antiguidade ou nos dias de hoje, é o perigo de acreditar que o corpo poderia ser entregue ao pecado sem consequências espirituais. João escreveu em 1 João 3, versículos 5 e 6, sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Jesus nos chamou à santidade. Não sejamos enganados. Qualquer doutrina que incentiva ou justifica o pecado não vem do Senhor, que veio para nos salvar. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 932. Como Neemias reagiu ao ver pessoas comprando e vendendo no dia de sábado? Alternativas. A. Ele mandou fechar os portões da cidade antes do sábado. B. Ele cobrou impostos sobre as vendas. C. Ele pediu permissão ao rei para mudar o dia. Ou D. Ele ignorou, pois o muro já estava pronto. A resposta certa, alternativa A. Ele mandou fechar os portões da cidade antes do sábado. Diz Neemias capítulo 13. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados. Neemias vivia sob a lei do Antigo Testamento, que proibia trabalho ao sábado. E por isso, quando ele governou Jerusalém, ele tomou essas medidas para evitar que vendessem e comprassem no dia de sábado. A pergunta 933. Verdadeiro ou falso? Davi ficou muito alegre com a notícia da vitória sobre o exército de Absalão, celebrando com seus soldados. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus Cristo veio ao mundo e viveu uma vida perfeita, sem pecado. Nós não conseguimos viver sem pecado, mas Ele ainda deseja de nós a santidade, de buscar uma vida que imita a perfeição de Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.